Olá, colegas de trabalho, professores desse nosso Amazonas. Prazer estar com vocês aqui para a gente poder aprender mais sobre história. E hoje a nossa aula 4, Praticando História, a gente vai falar sobre a aventura humana nos primeiros tempos. Vamos reforçar o conhecimento relacionado aí à nossa primeira aula através do exercício de questões. Então vamos aí à nossa atividade interativa. Na nossa primeira questão, que foi retirada lá do Enem, a gente vai ver aí no texto, esse texto a gente chama de suporte, tá? É muito importante a interpretação dele para que você consiga responder melhor a essa questão. E o nosso suporte, ele vem com o seguinte texto: os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo a subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado, então vocês têm aí 5 alternativas, vocês vão escolher entre elas aquela que melhor se relaciona com o período, tá? Vou deixar vocês com um tempo agora para realizarem a questão, daqui a pouquinho a gente volta e faz o comentário do nosso gabarito. Até lá! Agora a gente vai para o comentário da nossa questão, uma questão, como vocês viram, relacionada aí ao período paleolítico ou idade da pedra lascada. Entre as 5 alternativas que estão aí para vocês, eu acredito que vocês identificaram facilmente aquela
que é uma das características principais desse período e que o nosso suporte já deu a pista. Porque o suporte deixou bem claro que no período paleolítico o homem desconhecia a agricultura e a pecuária. Hoje tão comuns no nosso cotidiano, mas nessa época, que por sinal é o maior período de existência do ser humano no planeta Terra, enquanto a gente conta a pré-história na casa dos milhões, a história é contada aí na casa dos 1000. Então, a maior parte da existência dos seres humanos no planeta Terra está dentro desse período que a gente chama de pré-história e do período paleolítico, que é esse período marcado pela pesca, pela coleta de frutos. Ah, professora, então hoje a gente não caça mais? Claro que ainda existe a caça, ainda existe a coleta, mas eles não são mais aí o nosso principal meio de subsistência, como era lá no período paleolítico. Então, nesse sentido, a gente vai ver que a nossa resposta correta é a letra B, o nomadismo, certo? Os homens eram nômades e foi justamente nesse processo de ter que se retirar quando o alimento acabava em um determinado lugar que o Homo erectus, na escala lá da evolução, a mesma espécie que vai aprender a dominar o fogo, ele começa a sair da África, que é o berço da humanidade, e vai para outros continentes aí em busca de alimento. Isso tudo começa a mudar a partir do momento que os seres humanos, eles aprendem as técnicas relacionadas aí à agricultura e à pecuária. Então, gravem bem isso, tá? O período paleolítico, ele é marcado pelo nomadismo, certinho? E dentro desse período também a gente tem aí uma das grandes revoluções humanas, que é o controle do fogo, tá? Então, é um período importante, sim, para a nossa existência. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí com essa questão. A gente vai continuar esse nosso momento de aprendizado, indo para mais uma questão, a nossa segunda questão. Vamos lá? Então, na nossa segunda questão, a gente vai falar de pinturas rupestres. As pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois... Então, nós vamos ter aí, mais uma vez, 5 alternativas. Vocês vão fazer uma leitura atenta de cada uma dessas 5 alternativas, vão relacionar com o suporte, que é o nosso texto, e vão tentar encontrar o nosso gabarito. Daqui a pouquinho a gente volta e faz um comentário sobre a resposta correta. Bom trabalho, até daqui a pouco.
Vamos agora realizar o comentário da nossa questão. Sei que vocês responderam aí atentamente, procuraram descobrir qual é o gabarito, a nossa resposta correta. E essa questão relacionada às pinturas rupestres é uma questão muito interessante, porque tudo que é relacionado à pré-história, e esse termo é bastante questionado entre os historiadores, porque hoje a gente tem uma dimensão de que, desde o primeiro momento que os seres humanos passaram a habitar o planeta Terra, a gente faz história. Não existe essa de antes da história, a história está diretamente ligada às nossas vivências. Então esse termo é muito questionado, porém bastante usado. E dentro desse período pré-histórico, que é um período distante, nós vamos ter aí muitas dúvidas ainda. Isso torna até o estudo da pré-história mais interessante, porque parece que a gente está diante de um quebra-cabeça que faltam algumas pecinhas. Por isso é que a gente vai ter muitas hipóteses. O que são hipóteses? Hipóteses são teorias, claro que baseadas em vestígios científicos, né? Mas a gente não tem uma resposta pronta e acabada, uma resposta exata. E aí a gente vai ver isso nessa questão. Por que as pinturas rupestres foram feitas? Estavam ligadas aí à religiosidade desses povos? Eles estavam mostrando ali os seus rituais religiosos? Eram os seus desejos, por exemplo, de ter um dia de caça exitoso ali, em que eles conseguissem bastante comida? O que significam essas pinturas rupestres? De fato, a gente não tem como saber exatamente, mas os estudiosos se dedicam aí a essas pinturas e eles chegam a conclusões que a gente vai observar aqui no nosso gabarito da questão, que é a letra A, que essas pinturas elas vão funcionar como códices velados de uma comunidade à espera de decifração, certo? Então é o que eu acabei de falar. A gente tem várias hipóteses, mas a resposta pronta e acabada a gente não vai ter. Então a gente vê aqui no comentário da nossa questão que tradicionalmente considerava-se que a pré-história terminava com o surgimento da escrita. No entanto, essa teoria ela é superada, pois vários povos, como os incas e os astecas, jamais conheceram a escrita e nem por isso deixaram de construir civilizações impressionantes. E nem por isso a gente pode dizer que os incas, os maias e os astecas não construíram uma história, né? Então, dessa forma, os desenhos encontrados nas cavernas ganham novos significados. Atualmente, a hipótese mais provável é de que seria uma forma de registro das atividades da comunidade. Mas a certeza pronta e acabada, a gente ainda não tem como chegar. Vamos continuar construindo o nosso aprendizado agora na nossa próxima questão. Vamos lá? Então, a nossa terceira questão. A pré-história costuma ser dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. São características do período Paleolítico, exceto, então você tem aí 4 alternativas. Você vai buscar entre essas 4 alternativas a única que não se relaciona com o período Paleolítico. Preste bem atenção no exceto, você vai procurar a exceção. Você fica agora com um tempinho aí para poder refletir sobre essa questão. Daqui a pouquinho a gente volta e faz um comentário sobre ela.
Agora a gente vai comentar essa nossa questão, que diferente das outras, você tinha que encontrar a alternativa errada. Qual será dessas 4 alternativas aquela que não se relaciona ao período paleolítico? O paleolítico é marcado pela caça, pela pesca, pela coleta, essencialmente. Não que isso tenha deixado de ser feito no Neolítico ou até mesmo nos dias atuais, mas é que nessa época era o único meio de sobrevivência. Então, nesse sentido, observando inclusive o que a gente já falou aqui, o que foi dito nas outras questões, a gente vai conseguir identificar a nossa alternativa errada. Vamos voltar aqui lá para A. Então, lá na alternativa A, os homens desse período eram nômades e viviam essencialmente de caça e coletas. Essencialmente, ou seja, não existia outra forma de comer se não fosse a caça e a coleta. Certinho? Certinho. Letra B. Uma descoberta essencial desse período foi a descoberta de como produzir o fogo. Excelente. Uma primeira grande revolução aí da humanidade, o controle do fogo, porque vai mudar, inclusive, a nossa sociabilidade. A partir do momento que os homens utilizam fogo, começam a cozinhar os alimentos, eles se reúnem em pequenos grupos à espera de que o alimento fique cozido, assado, fique pronto. E nesse período eles começam a interagir, começam a conversar entre si. Então isso tem reflexos também nas nossas formas de interagir. É por isso que essa descoberta de como produzir e controlar o fogo é tida aí como a nossa primeira grande revolução da humanidade. Letra C. Usavam ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caça, cortar e fazer suas vestes. Exatamente. Ossos e pedras. Os seres humanos utilizavam aquilo que existia ao seu redor e utilizavam isso ao seu favor. É por isso que a gente conseguiu habitar de um canto a outro do planeta. Mesmo não sendo os animais mais fortes, nem os mais velozes, nós somos os animais mais inteligentes. E a gente usa isso a nosso favor, produzindo ferramentas, e essas ferramentas ajudam aí na nossa sobrevivência. Letra D. Nesse período domesticaram animais juntamente com mudanças climáticas que aumentaram a temperatura terrestre. Não, gente, não. A domesticação e a agricultura são características do período Neolítico, outra grande revolução da humanidade, que é a revolução agrícola, a partir do momento aí em que o homem aprende a produzir o seu próprio alimento, sem mais depender única e exclusivamente da caça e da coleta. Certinho? Vamos prosseguir aí para a nossa próxima questão? Então, a nossa última questão de hoje, desse nosso momento aqui em que a gente exercita o conhecimento que a gente vem adquirindo aí sobre esse período denominado de pré-história, a gente vai ter aí uma questão lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos de 1960 pelo arqueólogo Gordon Chad, refere-se a uma série de intensas transformações. Olha o ponto, os professores de português agora puxando minha orelha. Entre essas mudanças é correto citar, agora sim. Vamos lá, mais uma vez vocês têm aí 5 alternativas. Vocês vão ler cada uma delas atentamente e vão chegar aí ao nosso gabarito. Daqui a pouquinho a gente comenta. Professora Isabel, estou errando muito, não acertei as outras questões. Não tem problema, o aprendizado se constrói assim. A gente aprende também com os nossos erros. A própria história foi criada para isso, né, gente? Para que os seres humanos aprendessem com as suas experiências do passado. Então, um bom trabalho para vocês. Daqui a pouco a gente está de volta e comenta a nossa questão.
Muito bem, então agora a gente vai comentar a nossa quarta questão, que pede para você associar, né, uma alternativa a essa chamada Revolução Neolítica. Professora Isabel, ainda não entendi o que é essa Revolução Neolítica. Tudo bem, a Revolução Neolítica é a Revolução Agrícola. Está relacionada àquele momento em que os seres humanos começam a plantar e a domesticar os animais. E isso é considerado uma revolução, por quê? Porque vai mudar consideravelmente a forma do ser humano interagir com o meio em que ele vive. Vai mudar as nossas relações sociais, vai mudar tanta coisa que é por isso que a gente chama de revolução. Tudo na história que tem esse título de revolução é porque traz mudanças profundas para a nossa forma de viver e de se relacionar com o mundo, tá bom? Então vamos ver aí as nossas alternativas. Vamos lá? Na letra A, a gente tem aqui a criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. Isso aqui são cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver isso na chamada Idade Antiga. Aí nós vamos ver os governos teocráticos e a gente vai ver esse poder centralizado e ligado ao domínio do poder religioso. B. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Trabalho escravo também são cenas dos próximos capítulos. Aqui, nesse momento, ainda não. A instituição privada das terras com o cultivo de cereais e a criação de animais. Privada? Não. Aqui a gente ainda tem a instituição coletiva das terras, certo? O surgimento da divisão natural do trabalho com a atribuição do papel produtivo relevante à mulher. Esse é o nosso gabarito. Com o tempo, esse aumento da produção vai exigindo uma divisão natural do trabalho. E aqui nesse momento, no primeiro momento, a gente vai ter um papel produtivo relevante ligado às mulheres. Isso também está relacionado com o fato das mulheres darem à luz, né? Enquanto elas cuidam das crianças, elas também vão cuidando das plantações, né? Porque essa revolução neolítica, ela traz o sedentarismo. O que é ser sedentário? É deixar de ser nômade. Lembram da nossa primeira questão? Então, o homem ele deixa de se deslocar de um espaço para o outro e começa a se fixar em determinados locais, preferencialmente aqueles locais ali às margens dos rios, porque água é vida, né? E na letra E, não mesmo, né? Transição de uma economia de subsistência para uma economia industrial, isso a gente vai ver só no século XVIII, ainda não. Então, turmas do primeiro ano, espero que vocês tenham aprendido bastante com as nossas questões, vamos continuar exercitando o nosso aprendizado e até uma próxima oportunidade.